E aí, galerinha do Me Salva, tudo bem? Prontos para mais uma aula de imunologia? Então, galera, na última aula eu perguntei para vocês: sistema respiratório, a gente pensa lá na caixa torácica, os pulmões, traqueia, beleza. Sistema gastrointestinal começa na boca, vai lá até intestino. Urinário, bexiga, rim, a gente se localiza. Mas onde fica o sistema imune? Bom, o sistema imune, ele não é fixo. Isso quer dizer que ele fica circulando pelo nosso corpo todo. O que é, né? O ideal, se a gente for pensar que ele é um sistema de vigilância. Se eu for um vigilante e eu ficar parado só num ponto, eu não vou ver tudo. Por isso que ele é esse sistema que circula. Mas a gente tem uma divisão em órgãos primários, que a gente pode chamar também de geradores ou centrais, e órgãos secundários, que vão ser os periféricos. E a partir daí a gente consegue começar a falar da anatomia do sistema imune. Os órgãos primários que a gente vai falar agora são a medula óssea e o timo. Vamos começar falando da medula óssea. Medula óssea é um líquido que fica dentro dos ossos e que a função dele, né, é a produção de células hematológicas e do sistema imune. Ele produz praticamente, a medula óssea, né, produz praticamente todas as células que circulam no nosso sangue, que vão formar a parte celular do sangue. E a gente tem uma divisão entre medula vermelha e medula amarela. A medula vermelha é aquela medula ativa, que é funcionante, está fazendo essa produção de células. Com o tempo, ela vai ser substituída por gordura. E você consegue imaginar, né? Por que a gente chama de amarela, e que gordura não tem capacidade de produzir células. Então, ela se torna inativa. Mas a gente tem essa renovação sempre de células e a gente vai ter, então, sempre ativo a medula óssea de alguns ossos chatos, como eles são classificados por serem mais fininhos, assim, como externo, no peito, né? As costelas, o corpo das vértebras e também as cristas do osso ilíaco, o osso do quadril. Então, no canal medular, que a gente tem o canal medular desses ossos, a gente tem por toda a vida a produção de novas células. Por isso que são chamados, né, de órgãos geradores, que geram células. Bom, e qual a função da medula óssea? A gente já tinha falado que é a produção de células sanguíneas, né, e células do sistema imune. Mas como que ele faz isso? A partir de uma célula-tronco, que a gente vai chamar de célula-tronco hematopoética comum. Comum porque ela vai dar origem a diferentes células, como os eritrócitos, você já pode ter ouvido falar, né, como glóbulos vermelhos, hemácias também, os leucócitos, nossos glóbulos brancos, que são as células de defesa, né, e também os megacariócitos, que vão dar origem às plaquetas. Então, todas as células que estão aí circulando no nosso sangue. Nesse osso, no canal medular, a gente tem um osso que a gente vai chamar de trabeculado. Ele é formado por vários espacinhos, assim como se fosse uma folha, e nesses espacinhos a gente tem os nichos onde ficam as células tronco hematopoética comum, que vão se diferenciar, gerando todas essas células que vão sair, então, para
circulação. Bom, algumas células já saem da medula prontinhas para o uso, outras não, como é o caso dos linfócitos T. E os linfócitos T vão fazer essa maturação no timo. O timo é uma glândula endócrina que fica aí no mediastino anterior, então fica à frente dos pulmões, aqui mais ou menos ele, e ele é bilobulado, a gente pode ver aqui, tem 2 lóbulos, né? E cheio de células T, de linfócitos imaturos, que vão fazer então a sua maturação no timo. É fácil de lembrar que é linfócito T, T de timo. E ele faz testes com esses linfócitos T para ver se eles estão funcionantes. E já elimina aqueles que são defeituosos, que não respondem, ou os autorreativos, que poderiam responder contra o próprio organismo. Então, já é o timo que elimina essas células. O timo também tende a diminuir com o passar da idade. Então, galerinha, o que a gente viu nessa primeira parte de anatomia do sistema imune? Olha meu bonequinho, né, aqui, bonitinho. Bom, a gente viu os órgãos primários, que são eles, medula óssea e o timo. Bom, se a gente fosse colocar aqui no corpício o nosso sistema imune, a gente teria, né? A gente viu que a medula a gente tem no osso externo, no peito, nas costelas, também no corpo das vértebras, né? E nas cristas do osso ilíaco, no osso do quadril. Durante a infância, a gente também tem uma produção nas extremidades dos ossos longos, como dos braços e das pernas. E a gente tem aqui também no meio, né, perto dos pulmões, o timo, que faz essa maturação dos linfócitos T. Bom, mas esses órgãos, eles são fixos, né? Eles têm os seus lugares. Como que a gente faz essa questão de um sistema circulante? Quem são os órgãos que conferem ao sistema imune essa característica de mobilidade? Bom, esses vão ser os órgãos secundários ou periféricos. Mas a gente fala deles na próxima aula. Até lá, galerinha. Estou esperando vocês. Tchauzinho!